Ibrahim Chalikol, energias para 2025. Então vem comigo que eu já conto para vocês o que as cartas do tarot têm a respeito disso. Mas antes, pessoal, já se inscreve no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo o que acontece, receber as notificações dos próximos vídeos, né? Já curte, comenta, qual que é o seu palpite aí sobre 2025 para ele? Comenta, eu quero saber, tá? E tem mais, pessoal, deixa aí para vocês, né, um presentinho, digamos assim, né? Deixa aí para vocês ou na descrição do vídeo ou no primeiro comentário os links para você ter acesso aos meus e-books gratuitos, tá, gente? É isso mesmo que vocês ouviram, é e-book gratuito que eu deixei para vocês. Então, o primeiro deles é sobre simpatia. Se você gosta de fazer simpatia, seja para a vida amorosa, para atrair um novo amor, ou você que de repente já está no relacionamento, quer apimentar a relação, então, tem simpatias, tem rituais aí para a vida amorosa, para a vida profissional, você que está focando na sua carreira, você que quer atrair mais dinheiro, quer cuidar da espiritualidade, né? Então, esse e-book é para você. Já o outro e-book é voltado para a vida amorosa. Então, você que de repente passou por um período desafiador na sua vida amorosa, independente de você estar solteira, solteiro ou estar no relacionamento, esse e-book é para você cuidar mais da sua vida amorosa, se cuidar mais para você se preparar para uma nova fase ou para você aprimorar ainda mais, né, melhorar ainda mais seu relacionamento, tá bom? E também aproveitando, pessoal, deixei para vocês um link de acesso para você fazer um cadastro, tá? Para você ter acesso aos meus reikis gratuitos. Sim, eu envio às segundas-feiras um reiki gratuito aí, só que para você poder participar, precisa se cadastrar. Então, deixei o link para você fazer o cadastro. E para finalizar, pessoal, tenho aí o WhatsApp que eu deixei para vocês, né? Para vocês estarem reservando aí o horário de atendimento. Sim, aí você vai entrar em contato com a minha equipe, eles vão te explicar direitinho como que funcionam os atendimentos, né? Seja os atendimentos de tarô, seja as terapias holísticas, né? Então, para você saber mais detalhes de tudo isso que eu falei, basta você tocar aqui nos links e saber mais, tá bom, gente? Então vamos lá, vamos falar do Ibrahim Chalikol. Então vamos falar as energias no geral, depois eu vou falar aí também para a vida profissional, para a vida amorosa, e vou deixar aqui também um conselho para ele no geral, tá? Então vamos lá, vamos concentrar as energias, vamos ver aí como são as energias no geral para o Ibrahim, né? O famoso Ibó, tá bom? Então vamos lá. Vou colocar aqui as cartinhas e eu já comento, tá? Então vamos lá. Então vem aqui, carta do louco, as de espadas, a roda da fortuna, 7 de paus, 2 de espadas, as de ouros, rainha de espadas, o carro, a sacerdotisa, dois de ouros. Vamos ver aqui o fundinho do deck. Olha, vem aqui o valete de paus. Então, vamos lá. Então, vou comentar aqui do valete de paus primeiro. O valete de paus traz uma energia, assim, de notícias, de novidades. Pode ser uma pessoa também entrando na vida dele, não necessariamente para a vida amorosa, tá, gente? Alguém que vai ser importante de repente, sabe assim? Alguém pode ser um amigo, uma amiga, um colega, uma pessoa que pode trabalhar com ele, alguém que é mais jovem, né? Que tem um espírito assim de ser muito criativo, de ter muita ação, de trazer bastante motivação, né? Ou pode ser também ele tendo notícias importantes ao longo desse ano que vão influenciar e muito aí todos os aspectos da vida dele. Então tem aí essas energias atuando, né? E falando nisso, a gente tem aqui a carta do louco mostrando que é um momento assim de uma nova jornada para ele, uma nova fase que vai se iniciar. E aí o que acontece? Situações que estavam um pouco complicadas, que ele estava tentando resolver e não estava conseguindo, agora vai ser o momento que ele vai ter boas oportunidades
para resolver essas situações. Ou é o momento, assim, dele agarrar oportunidades para a coisa fluir, sabe? Independente da área da vida dele, se é para a vida pessoal, para a vida profissional. Então é um momento, assim, que as coisas vão fluir melhor por conta das oportunidades que vão surgir para ele. Só que ele só precisa tomar cuidado com algumas situações aonde talvez ou ele não esteja enxergando com clareza a verdade ou ele não queira aceitar a verdade. Eu vejo aqui ele defendendo alguns argumentos, alguns pontos de vista sobre determinadas situações que vão deixar ele um pouco cego, né, no sentido, não no sentido literal, pelo amor de Deus, no sentido assim, dele não conseguir sair daquela situação, ele não consegue enxergar o todo daquela situação, ele fica muito preso a algumas situações em específico, né? Então ele só precisa ter esse alerta ao longo do ano, porque isso pode acabar dificultando para que as coisas fluam aí na vida dele. Mas tirando isso, eu vejo aqui que é um momento de realizações, onde ele pode ter realizações materiais na vida profissional. Daqui a pouquinho eu já vou comentar sobre a vida profissional, que tem novidade aí, viu? E aí o que acontece? Eu vejo aqui que é um momento onde ele vai pensar um pouco mais antes de tomar decisões importantes. Por isso que eu falei, tem uma nova jornada começando aí para ele. Pode ser essas novidades chegando que vão ajudar ele a pensar um pouco mais, analisar todos os prós, os contras antes de dar continuidade. Mas eu vejo aqui ele se impondo para seguir em frente com algumas situações. E é um ano também onde ele vai pensar um pouco mais, né? Eu vejo aqui ele usando mais a intuição, agindo de forma mais estratégica. Só que eu vejo que também é um ano que é muito, ele vai ter muitas atividades, eu vejo ele muito atarefado. Pode ser por conta da vida profissional, muitas propostas surgindo, aí ele vai ficar meio perdido ali. Mas é um ano assim que ele vai observar mais as oportunidades que vão chegar para ele. E aí eu vejo ele agarrando algumas oportunidades que vão ser mais interessantes aí para ele. Tá bom, gente? Então agora eu vou comentar aqui sobre a carreira dele, né? Tem uma série aí, né, que vai ser lançada em 2025. Trouxe aqui até minha colinha. Mas antes, pessoal, só queria comentar aqui com vocês que eu vejo aqui que muitos de vocês vêm acompanhando, né? E eu super agradeço a todos vocês que vêm acompanhando aqui o meu canal, vêm comentando bastante aí nos vídeos, né? Só que eu tô vendo que nem todos estão se inscrevendo aqui no canal. Então, eu gostaria de pedir aí para vocês, pessoal, já se inscreve, ativa o sininho, né? Para você ficar sabendo de todos os vídeos, né? De todas as novidades que vão acontecendo aqui no canal. E tem um detalhe, eu tô atendendo os pedidos que vocês estão colocando aí nos comentários, né? Então, por isso que é importante você estar inscrita ou inscrito e não apenas se inscrever, mas ativar o sininho das notificações, porque às vezes o vídeo que você pediu no comentário, você já vai ver a notificação primeiro antes de né, de muita gente, né? Então é importante você estar realmente ativando essa notificação. Então já aproveita agora, já curte aí, já comenta e já se inscreve no canal, tá, gente? Então, agora eu vou comentar sobre a série que eu falei para vocês, né? Olha, é um nome bem difícil, vocês me perdoem aí, pessoal que né, manja aí de turco, né? Eu vou falar aqui, né? Ayrık da Sevdaya da Hill. Né? É o nome da série que vai estar prevista aí para estrear esse ano, né, em 2025, né? Ela também é conhecida como To Love, To Lose, em inglês, né? Traduzindo aí para português, para amar, para perder. Então, ela é produzida pela TMC Film, né? Inclusive a Netflix da Turquia, ela já falou aí sobre essa série, né? Não deu a data exata, mas já comentou que vai ser lançada aí em 2025. Inclusive, o Ibrahim Çelikol terminou aí as gravações aí, né? Então vamos ver, né, só sobre essa série, até no geral aí sobre a carreira dele, o trabalho aí em 2025, como é que vai ser. Então coloca aí nos comentários, pessoal, você que de repente está acompanhando mais de perto, mais detalhes sobre essa série, o que você acha? Você acha que vai ser uma boa série? Você acha que você está na expectativa aí? Comenta aí que eu quero saber, tá bom? Então vamos lá, vamos concentrar as energias e vamos ver aqui
como que vai ser a vida profissional aí, no geral, aí para 2025 para ele. Então, vem aqui o 9 de copas, as de ouros, a torre, 10 de paus, a morte, 9 de paus, oito de ouros, rei de paus, valete de copas, rei de ouros. Então, vamos lá. Vamos ver aqui o fundo do deck. Olha, 7 de paus. Então, vamos lá. Olha, eu vejo aqui que é um ano de muitas conquistas aí para o Ibrahim, o Ibó, né? Só que aí tem uma situação aqui que ele precisa ficar muito atento, que ele pode ter uma perda, uma ruptura. Pode ser um contrato que ele fechou, que de repente ele pode ter algum problema e ele não queira mais continuar, né? Seja para uma próxima série, um próximo filme, né? Então, assim, tem uma ruptura que vai acontecer aqui esse ano, que aí ele precisa ficar atento em relação a isso, tá? Eu vejo um ano que vai ser de muito trabalho e vai sobrecarregar ele bastante. Só que eu vejo aqui que ele vai tentar tirar um pouco desse peso das costas dele. Pode ser que essa ruptura vai ser boa em contrapartida para tirar esse peso excessivo das costas dele. Inclusive, aqui o 7 de paus, né? Só comentando o fundo do deck, ele fala muito sobre ele defender aquilo que ele acredita, com argumentos, né? Ele conseguir, né, realmente defender um posicionamento. E pode ser que isso seja aplicado nesse sentido dele defender que ele quer fazer as coisas com qualidade. Não adianta fazer coisas, muitos trabalhos em excesso, sobrecarregar e não conseguir dar o melhor. Então eu vejo aqui, pode ser que aquela situação que a gente viu, que talvez ele esteja defendendo e talvez ele não esteja enxergando com clareza, pode ser isso, às vezes pode ser justamente o contrário, ele está defendendo que ele precisa fazer tudo isso e ele talvez não esteja entregando com tanta qualidade como ele poderia por conta do excesso de trabalho. Então ele só precisa ver até onde que vale a pena esse sacrifício, porque eu vejo ele fazendo muito esforço e talvez em alguns momentos ele está fazendo esforço excessivo, e não está tendo todo o resultado que ele gostaria. Então eu vejo que é um ano de muito aprendizado aí pro Ibrahim, né? Para ele poder dosar as energias, digamos assim, né? Onde que ele pode gastar energias, digamos assim, falando da vida profissional. E quando ele ter essa clareza, né? Eu vejo aqui que ele vai conseguir realmente se encantar, né, com novos trabalhos, né, porque ele vai conseguir voltar a fazer aquilo que ele já fazia antes, da forma como ele fazia antes. Então, pode ter altos e baixos aí da vida profissional, mas eu vejo que em algum momento ele vai conseguir encontrar equilíbrio, né, tirar os excessos, fazer realmente aquilo que ele ama, e ele vai conseguir manter a qualidade que ele sempre colocou em todos os trabalhos dele. Tá bom? Então agora, pessoal, vamos ver a vida amorosa como está aí do Ibrahim, né? Então vamos lá, vamos concentrar as energias e vamos ver aqui qual é o seu palpite, né, sobre a vida amorosa. Você acha que ele está com alguém neste momento? Será que ele está buscando se relacionar com alguém nesse momento? Então comenta aí que eu quero saber, tá bom? Então vamos lá, vamos concentrar as energias e vamos ver aqui, tá bom? Então, eu vou colocar aqui as cartinhas. Então, vem aqui 4 de ouros, 5 de paus, a temperança, 4 de copas, 4 de espadas,
o sacerdote, 5 de copas, 3 de ouros, valete de espadas, 9 de espadas. Então, vamos ver aqui o fundo do deck. Olha, veio aqui rainha de copas. Então, vamos lá. Olha, eu vejo aqui, já comento sobre essa rainha de copas aí. Eu vejo aqui que ele tem uma situação onde ele tem ainda muito apego, né? O que me vê aqui pode ser com quem ele foi casado, né? Porque ele teve filho, né? Então, é alguém que ainda gosta muito dele, né? Que é a Rainha de Copas, representa uma mulher que ainda gosta muito dele. Vê aqui também o sacerdote mostrando aquela questão de uma relação mais conservadora, então me vê aqui a questão do casamento. Então, tem algumas questões, né, que geram muito ciúmes, briguinhas bobas, né, que são persistentes, são coisas que continuam acontecendo, que tem que ter bastante paciência para lidar com essas situações. Vejo muita reclamação, né, seja da parte dele, seja da parte dela, brigas por conta de ciúmes. E aí, isso acaba gerando dúvidas, né, ou eu vejo aqui que pode ser dúvidas ou um momento assim onde ele vai tentar dar uma trégua, dar um tempo, assim, talvez ele não vai querer entrar num novo relacionamento ainda porque tem essas pendências, tem essas questões que ele tá resolvendo. Vejo mágoas de ambas as partes, mas apesar disso existe uma parceria, digamos assim, né? Cada um fazendo a sua parte, né? Em questão de respeito, principalmente por conta de filho, né? Então ele tem essa questão. Só que existe uma questão aqui que precisa tomar cuidado com atitudes impulsivas que geram muita ansiedade, gera muitos conflitos internos, principalmente. Então, pode ser que ele tenha muitos conflitos ainda com essa moça que ele foi casado, né? Porque ela ainda gosta muito dele, então pode ter muitos conflitos em relação a isso. Mas, assim, ele é uma pessoa extremamente discreta, ele não fica falando, né, muito sobre a vida pessoal, então ele procura ser muito sério em relação a isso, né? Então, eu vejo aqui ele tentando manter em panos quentes aí tudo, tentando botar equilíbrio, mas eu não vejo ele ainda querendo um novo relacionamento, porque ele tem essas questões aqui que precisam ser resolvidas, tá? Então agora, gente, eu vou tirar aqui algumas cartinhas de aconselhamento, tá? Para esse ano de 2025, né? No geral, de tudo que nós vimos aqui nas cartas, tá? Então vamos lá. Deixar aqui as cartinhas, já comento. Então, vem aqui, carta do cão. Opa. O anel. A árvore. A casa. Olha, eu senti aqui que essa parte de conselho, né, tem mais a ver com a vida amorosa. Por quê? Eu vejo aqui ele mantendo meio que uma amizade, né? Talvez a espiritualidade mostrando aí para ele manter uma amizade com essa moça que ele foi casado, né? Manter isso, porque apesar desses conflitos que eles têm, ele confia bastante, né? Então, ó, é uma pessoa que passa segurança para ele em algumas questões, que ele confia, mesmo que ele não queira ainda ter um relacionamento, mas é uma pessoa que pode dar apoio para ele ao longo de 2025. E não só ela, né? Algumas alianças, algumas parcerias, esse ano vai ser boa. Manter também uma boa ligação com a família, né? A família vai ser muito importante nesse ano para dar o suporte que ele precisa aí para 2025. Tá bom, gente? Então, só um detalhe, eu vou deixar aqui para vocês, né? Vocês podem clicar no vídeo acima, que eu deixei aí uma previsão que tá muito boa aí, que tem a ver com as previsões que vocês pediram aí, tá? Então, corre lá, clica no link para vocês estarem assistindo, tá bom, gente? Então é isso. Gratidão e namastê!